Graça e paz, irmãos, estamos aqui para mais um devocional abençoado pelo Senhor, amém? Hoje é terça-feira, dia abençoado, que o Senhor Deus abençoe você, abençoe a sua família. Nosso devocional de hoje, o tema é aprovado para Deus. Você foi aprovado para Deus, você não foi aprovado por Deus, para você mesmo, para a sociedade, mas você foi aprovado para Deus. Aprovado para Deus para cumprir o propósito dele na sua vida, cumprir a vontade dele, o chamado dele para a sua vida, assim como Timóteo. Lá em 2 Timóteo 2,15, nós temos o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso é o que diz 2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus. Aqui Timóteo demonstra o zelo que ele devia fazer, o zelo que ele devia levar à palavra de Deus, o compromisso dele em fazer o seu melhor pela palavra de Deus. E quando ele coloca procure-se apresentar-se a Deus aprovado, nós temos uma situação aqui que é bem interessante. Por quê? Porque Deus só prova aquele que Ele quer aprovar, é o tema 2. Mas não existe aprovação sem prova. Outro dia eu estava até conversando, nós estávamos aqui em casa, né? E eu conversando com uma amiga e eu falei para ela, falei, para chegar naquele monte lá em cima, para chegar ali nós precisamos passar por esse vale que tem aqui. Então nós precisamos passar pela prova, é na prova que o Senhor Deus nos fortalece, é na prova que o Senhor Deus nos prepara para a batalha, é ali durante a prova. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos de fato nos preparar para a prova. Por quê? Porque ela virá, cedo ou tarde ela virá sobre a minha vida, ela virá sobre a sua vida, e nós precisamos estar preparados para ela, buscando ao Senhor. Nós precisamos estar ali em constante leitura da palavra. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos nos preparar para o dia mau, né? O dia da prova, né? O dia que o Senhor Deus vem e Ele testa ali, né? Testa a nossa vontade, testa ali o limite da nossa fé, né? O que está de fato no nosso coração, né? Qual que é a intenção do nosso coração? Ela é provada no dia, né? Então nós precisamos estar ali de fato alinhados com o Senhor para que nós sejamos provados e aprovados. Então não existe, lembre-se disso, não existe aprovação sem prova. Timóteo estava ali passando, quando ele fala sobre essa questão da aprovação, procure apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado. Ele estava passando por provas. Qual era a prova que ele estava ali? Tinham falsos profetas que estavam tentando minar ali todo o ministério dele, né? E Timóteo precisava ali se apresentar como obreiro íntegro, zeloso, né? Que sabia manejar corretamente a palavra de Deus. E Deus só prova aqueles a quem Ele quer aprovar. Então, quando você estiver passando pela prova, passe pela prova, mas saiba que se você está passando pela prova, o Senhor deseja te pôr num nível diferenciado, Ele deseja te elevar para um patamar diferenciado de intimidade com Ele, para um nível diferente. Ele te deseja te fazer crescer enquanto mulher, enquanto homem, te fazer desabrochar enquanto mulher, Ele como serva de fato de Deus. Deus quer te fazer crescer, mas para fazer crescer você precisa o quê? Passar pela prova. E por fim, nós precisamos conhecer as escrituras que ele fala, né? Que como obreiro que maneja corretamente, né? Vamos voltar aqui no versículo, maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade é a própria escritura. Manejar corretamente quer dizer que sabe utilizá-la com precisão, interpreta corretamente a palavra de Deus. Hoje nós temos diversas, né? Não só hoje, né? Mas ao longo de toda a história, né? Nós temos diversas interpretações da palavra de Deus e que nem sempre estão de acordo com a vontade do próprio Deus. Então nós temos que ter muita sabedoria quando a gente vai falar da palavra de Deus. Por quê? Porque é da palavra do próprio Deus e nós precisamos pedir a Ele que Ele nos dê o discernimento para falar aquilo que está no coração dEle, não aquilo que está no nosso, para que Deus traga revelação acerca da sua palavra, amém? Preciso conhecer as escrituras para passar pela prova. O Senhor Jesus, quando Ele foi provado, né, quando Ele foi testado ali por Satanás, durante os 40 dias em que Ele esteve no deserto, Ele teve que usar o quê? A palavra de Deus. Em todo o tempo ali,
o diabo vinha e vinha para poder tentá-lo, e o Senhor Deus, né, o próprio Jesus, ele vinha e ele usava o que? A palavra de Deus, ele citava as escrituras para poder se ver livre das artimanhas do diabo, né, para se ver livre das tentativas do diabo, né, do teste ali feito por Satanás. Então nós precisamos, enquanto obreiros, nós precisamos saber manejar bem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa arma, assim como a oração. O servo de Deus tem que estar em constante oração, em constante busca da palavra de Deus. E agora, sobre ser aprovado por Deus, eu queria trazer um ícone aqui, né, da Bíblia, que é Jó. Jó, ele foi provado e aprovado por Deus, né? E Jó, apesar de ter sido reprovado por seus amigos, ele foi aprovado por Deus. E é muito interessante, por quê? Porque a passagem lá de Jó, ele traz uma situação que é o seguinte: Jó estava ali, Satanás estava a passear pela terra e ele chega juntamente com os anjos e ele se apresenta diante de Deus. E quando ele se apresenta diante de Deus, o Senhor pergunta, né? Deus pergunta: o que você estava fazendo? Aí eu estava perambulando pela terra. E aí Deus vem e traz o seguinte, ele fala o seguinte: você viu lá meu servo Jó, servo íntegro, fiel? Olha só o que Deus fala do próprio Jó. Não há ninguém, olha, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. E aí Satanás vira e fala assim: mas com certeza, ele é tudo isso mesmo, mas ele é tudo isso porque o Senhor colocou uma muralha ali, né? O Senhor Deus cercou a vida de Jó, os filhos, todos os bens, e o Senhor tem abençoado ele de modo extraordinário. Assim tem razão dele ser tudo isso que o Senhor fala. Toca nele, nos bens dele, né? Toca nele, deixa eu tocar nele que o Senhor vai ver se ele não vai te amaldiçoar, se ele não vai te deixar, se ele não vai abrir mão da sua crença, né? E aí Deus autoriza o próprio Satanás a agir, só que ele faz uma ressalva: não toque na saúde, não toque nele, não toque no próprio Jó. Você pode tocar em tudo que ele tem, menos no próprio Jó. Enfim, em um só dia, Jó perde todos os seus bens, perde seus 10 filhos, perde tudo. E aí, com isso, Satanás, que toca ali nos bens, nos filhos, ele não tem seu plano concretizado. Por quê? Porque Jó continua sendo um servo irrepreensível. E na segunda vez que Satanás comparece novamente ali diante de Deus, quando os anjos comparecem, que Satanás se ajunta e vai e se apresenta lá diante de Deus, novamente Satanás se envergonha e Deus diz: você viu ali onde você estava? Eu estava perambulando pela terra. Viu meu servo Jó? Viu que ele não cedeu às suas tentações? Viu que apesar de você ter me instigado a permitir a tocar ali nos bens, né, de Jó, em tudo aquilo que ele tinha, nos filhos, ele não cedeu, ele continua sendo um servo íntegro, fiel, um servo que evita o mal. E Satanás vai falar: mas é pele por pele, né? Se o Senhor me permitir tocar, a partir do momento que toca ali na vida dele, né, nele próprio, aí o Senhor vai ver que ele vai te amaldiçoar. E aí o Senhor, né, Deus permite novamente que Satanás ali toque, né, e agora permite que toque na pele, toque na saúde de Jó. E Jó passa a ter feridas purulentas por todo o corpo. Jó passa a ter ali a saúde dele, né, tomada. Ele que já não tinha bens, que já não tinha filhos, agora tem que conviver com um problema de saúde seríssimo, né. Jó começava a se coçar com cacos, né? Ele ficava ali meio a cinzas e no meio dos cacos se coçando. Imagina só a cena, né? A ponto da própria esposa de Jó virar para ele e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Mas Jó, mesmo nesse momento, Jó não deixou de ser um servo íntegro, Jó não deixou de ser um servo fiel. E uma questão interessante que eu queria aqui trazer para vocês é o seguinte: os amigos de Jó vão lá para consolá-lo, só que em determinados momentos Jó se rasga sua alma ali, né? Jó coloca diante de Deus toda a sua aflição, tudo aquilo que ele estava passando. Jó amaldiçoa o dia em que ele nasceu, tamanha era a aflição dele, né? E Jó coloca de fato todos aqueles sentimentos. E os amigos de Jó que estavam ali para confortá-lo começam a julgá-lo por causa da forma como ele coloca, por causa da forma como ele se transparece ali diante de Deus, né? E ele coloca toda a sua angústia, toda a sua dor, né? Que ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu, enfim. Eles começam a questionar por quê? Porque eles queriam que Jó se mantivesse ali, mesmo passando por toda aquela dificuldade,
que Jó permanecesse num patamar em que ele não fosse reclamar, em que Jó não fosse ele rasgar suas vestes e falar, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não suporto essa dor, né, a ponto de amaldiçoar, Senhor Deus, maldito é o dia em que eu nasci, né? E ele coloca aquilo assim, todo aquele sentimento, toda aquela dor diante de Deus. E os amigos dele, eles questionam, né? Jó, mas você não pode fazer dessa forma. Deus é Deus e você não pode agir dessa forma. E o interessante é que Deus, na verdade, ele não aceita aquela colocação dos amigos, né? E aquele julgamento feito pelos amigos de Jó. E Deus, ele pede para Jó, ele fala com Jó e fala, olha, você deve orar, fala com os amigos de Jó, olha, peçam a Jó para que orem por vocês, porque senão eu vou castigá-los, né, pelo que vocês fizeram com o meu servo Jó. Por quê? Porque para Deus o importante não era Jó se colocar diante dele numa posição ali de fé inabalável, de que não estava passando por problema nenhum. Por quê? Porque o Senhor sabia tudo aquilo que Jó estava passando. O Senhor havia permitido que Satanás agisse daquela forma, né? A prova tinha sido enviada pelo próprio Deus, para quê? Para aprovar Jó. Então Deus sabia e Deus queria que Jó de fato se rasgasse, que Jó de fato colocasse ali toda aquela dor, tudo aquilo que ele estava passando, que ele abrisse a sua alma diante do Senhor. Era isso que o Senhor desejava. Deus não desejava que ele colocasse uma máscara e que mesmo passando por todos os problemas, que ele se mantivesse ali irrepreensível, assim, no ponto de eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou abrir para o Senhor tudo aquilo que tem me inquietado, toda a minha ansiedade, tudo aquilo que tem perturbado a minha alma, o meu ser, o mais íntimo do meu ser. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos coloquemos diante de Deus, diante dele, sem nenhuma máscara, né? Que nós de fato nos rasguemos na presença dele e fale, Senhor, hoje eu estou apreensiva, Senhor, hoje o meu coração está contrito, hoje eu estou angustiada. É isso que o Senhor Deus deseja, né? Que nós nos rasguemos na presença dele. Por isso que a atitude de Jó, embora ela tenha de fato ido, né, de encontro, embora de fato ela tenha ali chocado e colocado, Senhor, por que eu estou passando por isso tudo? Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que eu nasci se é para passar por toda essa luta, toda essa dificuldade? Apesar de Jó ter questionado o próprio Deus, Deus não se irrita com ele. Embora Deus dê um sermão muito grande, que você vai ver ali, que Deus dá um sermão em Jó, e Jó termina lá na frente falando o seguinte, que está lá em Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó aqui reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que Deus é Deus, que Deus pode fazer todas as coisas e que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. É isso que Deus tem para nós, né? Nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus em todas as coisas e que mesmo passando pelo vale, mesmo passando pela prova, mesmo passando pela dificuldade, o Senhor está ali com você e Ele deseja te aprovar. Ele deseja te fazer subir um nível a mais de intimidade com Ele. Ele deseja fortalecer a sua fé, fortalecer a sua vida em todos os aspectos. Para quê? Para que você possa adentrar em águas mais profundas. Amém? Que o Senhor Deus esteja com você, que o Senhor Deus te guarde, te proteja, que o Senhor Deus te prepare. Por quê? Porque prova todos nós vamos passar, em níveis diferentes, em medidas diferentes, mas todos nós um dia vamos nos ver numa situação como a de Jó, em que a gente só tem a recorrer a Deus, em que a gente precisa dele de um modo tremendo, em que nós precisamos, em que a angústia da nossa alma é tamanha que não há nada e nem ninguém além do próprio Deus para nos suprir. Nós precisamos nos preparar para isso, para que o Senhor Deus possa de fato estar ali conosco, né? Que nós possamos nos apegar a Ele nesse dia. Que o Senhor Deus possa te guardar nele, que você seja provado e aprovado por Deus. Amém? Que nós possamos então ter o coração fito no Senhor, para que o Senhor Deus nos guarde no dia mau, no dia da provação, no dia da tentação. Vamos estar orando então, que o Senhor Deus abençoe a sua vida, guarde a sua semana, guarde a sua família. Senhor meu Deus, obrigada por tudo, obrigada porque o Senhor é Deus, obrigada porque não há outro além de Ti. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que o Senhor Deus nos prepare, ó Deus, para que nós possamos ser aprovados para Deus. Abençoa, Senhor Deus, a cada um, abençoa a família de cada um e a semana de cada um. Amém. Irmãos, amanhã é dia de farol, quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso farol. Não deixe de participar, vai ser bênção, vai ser nossa reunião ali pelo Zoom e nós esperamos todos vocês. No domingo nós temos o culto, nossa escola bíblica dominical, às 18h20 já foi encerrada, mas às 18h30 nós temos reunião de oração.
Esperamos vocês e às 19 horas nós temos o nosso culto presencial e quem não puder participar no culto presencial, participe com a gente pelo YouTube. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus, Deus te guarde e te proteja. Amém.